Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, o ressuscitado vive entre nós. Cheguemos ao 6º domingo da Páscoa. Domingo que vem, já é o domingo da Ascensão, e a gente já vai estar dentro da semana de Pentecostes, com os grandes festejos do Divino, aqui na nossa Diocese de Formosa e em todo o mundo. Que alegria poder compartilhar com vocês um tema muito forte. Nós vamos hoje trabalhar o Evangelho de João, 14, 23 a 25, onde nosso Senhor nos recorda tudo o que Ele nos disse através do Espírito Santo. Hoje nós vamos falar do nosso Pentecostes pessoal. Hoje é o dia do Senhor. O Evangelho nos leva ao íntimo da promessa de Cristo. Ele nos prepara para a sua partida visível, mas não nos abandona. Ele promete o Consolador, o Paráclito, o Espírito da Verdade. E Jesus disse: mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos disse, do Evangelho de hoje, de João 14. Vamos entrar nesse mistério. O Espírito Santo como memória viva de Jesus em nós. Vamos acolher esta verdade. E vamos também ouvir o apelo de uma grande santa, Helena Guerra, e do Papa que por sua voz reavivou o Espírito Santo na Igreja, o Papa Leão XIII, que morreu no início do século passado. Jesus não nos deixou órfãos, Ele nos deixou o Espírito. E não um Espírito abstrato, impessoal, mas o Espírito Santo, pessoa divina, terceira pessoa da Santíssima Trindade, amor do Pai e do Filho, presença viva que ilumina a mente e aquece o coração. Ele não vem trazer uma nova doutrina, mas fazer-nos lembrar da palavra de Jesus, não como quem repete uma lição, mas como quem a faz arder por dentro. Ele é aquele que transforma o conhecer Jesus em viver Jesus. Ele tira as escamas dos nossos olhos, aquece os nossos corações como aqueceu o coração dos discípulos de Emaús e faz da palavra uma espada viva que nos conduz à santidade. Que coisa linda, maravilhosa. No século XIX, quando o mundo já começava a experimentar o frio da razão, uma razão sem fé, uma mulher italiana consagrada, Santa Helena Guerra, canonizada recentemente, começou a escrever cartas ao Papa, clamando: a renovação do mundo só virá pela renovação do Espírito Santo. Santa Helena Guerra é uma apóstola do Espírito Santo. Ela estava convencida de que o Espírito Santo era o grande esquecido da Igreja. E é verdade. Que, embora invocado nas fórmulas, era muitas vezes ignorado na vida concreta dos católicos. Santa Helena suplicava por um novo Pentecostes, por uma chama que reacendesse os corações adormecidos dos fiéis. E nós vivemos muito isso no século passado. A experiência pentecostal, a experiência do Espírito Santo. Tanto o mundo protestante viveu isso, como também o mundo católico a partir de 1968, quando aflorou a renovação carismática católica no mundo, trazendo as pessoas a uma experiência de intimidade com o Espírito Santo. Atento à voz profética daquela religiosa, o Papa Leão XIII se deixou tocar
E no dia 1º de janeiro de 1901, ele fez algo extraordinário. Consagrou o século XX ao Espírito Santo e invocou sobre toda a igreja uma nova efusão. Assim, o Papa pediu: vinde Espírito Santo, vinde Espírito Criador. E com essas palavras, ele iniciou o novo século. Foi como um novo sopro sobre a igreja. E de fato, então, o Espírito começou a suscitar renovação, carisma, santos, missionários, mártires, movimentos e avivamentos. Tudo isso porque alguém escutou o apelo do céu. Tudo isso porque o Espírito recorda, vivifica e renova o coração dos crentes, dos batizados. Hoje, meu prezado ouvinte, nós também precisamos do Espírito Santo. Não como uma emoção religiosa passageira, mas como um fogo que consome o egoísmo, que purifica o nosso pensamento e que possa curar a nossa alma cansada nesse mundo tão desafiador. O Espírito nos recorda que Jesus disse, mas também nos ensina a interpretar hoje o que ele disse ontem. Ele é mestre da atualização, ele é o sopro da fidelidade criativa. E o que Jesus nos disse? A minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Está no Evangelho de hoje. Essa paz, que não depende de circunstâncias, mas de uma presença, é dom do Espírito Santo. Só quem se abre ao Espírito Santo conhece a verdadeira paz. Neste domingo, ouçamos, meu dileto ouvinte, o convite de Jesus para mim e para você. Não se perturbe o vosso coração. Se estamos com o Espírito Santo, nada nos falta. Peçamos com fé, vinde Espírito Santo, vinde como em Pentecostes, vinde como no século XIX pela boca de uma santa esquecida, vinde como no coração da igreja, vinde também a mim, porque o Espírito Santo não é passado da igreja, ele é o seu presente contínuo. Assim, meu dileto e amado ouvinte, nós podemos concluir a nossa meditação neste domingo, criando dentro de nós essa sede do Espírito Santo. Nós queremos experimentar o poder do Espírito Santo. Nós queremos escutar dentro de nós a voz do Espírito, que nos transforma nossas famílias, transforma a igreja, nossas paróquias, nossas comunidades, nosso sacerdócio. Que a gente não se feche, que o nosso coração se abra efusivamente a esses raios amorosos do Espírito Santo que quer trazer ao nosso coração uma verdadeira renovação, um renovo profundo daquilo que nós recebemos no santo batismo. Não deixe de fazer hoje uma bonita preparação no coração antes de chegar à igreja para a Santa Missa. Participe, meu irmão ouvinte, minha irmã ouvinte, da Santa Missa de hoje como se fosse a última de sua vida. Vocês doentes que estão em casa, ao receber hoje ou esta semana o corpo de Cristo, o receba como se fosse a última vez. Com o coração totalmente renovado, transformado, restaurado e curado pela graça do Espírito Santo. Que o Senhor nos ajude a viver esse grande amor, essa grande intimidade com o Divino Espírito Santo. Amém. Compartilho com você, prezado ouvinte, a antífona de entrada da missa deste domingo, que é do profeta Isaías 48:20. Anunciai com gritos de alegria,
proclamai até os confins da terra, o Senhor libertou o seu povo. Olha que palavra extraordinária do profeta. Nós precisamos gritar até os confins da terra por esse grande dom, esse dom de Deus na nossa vida. Que o nosso Pentecostes pessoal se prolonga até o último suspiro nosso neste mundo. Nós queremos viver essa graça de um coração profundamente alcançado pelo Espírito Santo. Quantas belezas o Espírito Santo revela aos nossos corações. Aqui na Diocese de Formosa, nós estamos nos preparando para celebrar a grande festa do Divino Espírito Santo em todas as paróquias da Diocese. Umas mais solene, outras menos, mas todas as paróquias vivendo a preparação para Pentecostes. Será um tempo belíssimo, será um tempo de efusão. E eu quero dizer para você, em todos os cantos da terra que nos escuta, se prepare bem para o Pentecostes. Faça uma novena do Divino Espírito Santo com profundidade. Peça essa renovação interior. Submeta a sua alma, a sua vida ao Mestre dos Mestres, ao Mestre interior, que é o Divino Espírito Santo. Não deixe passar em branco esse tempo tão maravilhoso. Mas clame do fundo do seu coração que venha o Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, sobre os seus trabalhos. Nós precisamos realmente nos converter de verdade, sermos católicos de verdade, católicos cheios do Espírito Santo, católicos aprofundados na palavra, na catequese, para que não façamos intercâmbio do nosso coração com as coisas do mundo, com o espírito das trevas, com o demônio, com o mal. Nós não queremos as trevas, nós queremos a luz. Mas o cuidado é grande que devemos ter com a nossa alma, porque o inimigo, trapaceiro, mentiroso, ele vem transvestido em luz, mas só pode nos oferecer as trevas. E como são dolorosas as trevas no nosso coração. Vamos à nossa oração final. Senhor nosso Deus e Pai, Pai das misericórdias eternas, derrame do teu coração eterno e do coração eterno do teu Filho Jesus, o Divino Espírito Santo, o dom do amor nos corações dos ouvintes que nos acompanham. Enche-nos, Senhor, com teu Espírito Santo, cura-nos, liberta-nos, transforma-nos em verdadeiros vasos de amor, cheios, derramando com os dons do Espírito Santo. Nós queremos ficar plenos do Espírito Santo, tomados pelo Espírito Santo, como Nossa Senhora o foi e os grandes santos. Que este domingo, Senhor, encha o coração da família católica com o desejo de Pentecostes. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora, esposa do Divino Espírito Santo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abençoado domingo para você, até às 20 horas aqui no canal, com o programa Oração da Noite. Não deixe de compartilhar, de se inscrever no nosso canal para nos ajudar a esparramar a verdade do Evangelho a tantas pessoas que precisam. Fique com Deus, abençoado dia do Senhor.